Olá pessoal, tudo bom? 3 de julho de 2023, estamos começando então o segundo semestre de 2023, já né? Já, aqui Natan Belmonte, diretamente de Porto Alegre, médico investidor, canal de investidor para investidor, em que a gente fala aqui do mercado de juros no Brasil, do Tesouro Direto e daquele investimento que nós acreditamos que não só é o mais seguro do país, mas também é muito rentável e ganha de muitos outros investimentos com segurança. E isso é uma coisa que está cada vez mais difícil de achar, né? Segurança e rentabilidade. Isso a gente tem nos títulos públicos federais, certo? Mas também devo admitir que esse ano está cada vez mais difícil de investir, né, pessoal? Todo mundo sabe aí, e os membros que o digam dos nossos comentários, né? Tá cada vez mais difícil encontrar taxas boas, porque o mercado está em queda, e investir com o mercado em queda de taxas. E o mercado em queda é muito difícil, porque a cada vez que cai mais, aumenta mais o risco, concordam? Porque é a mesma coisa, o raciocínio inverso se você pensa em ação. Quanto mais cara a ação, maior o risco, concorda? Porque menos margem você tem, mais chance daquela valuation dar errado, certo? E por aí vai. Quanto mais caro você paga na ação. Quanto menor a taxa no tesouro, isso também é verdadeiro, né? Mas é renda fixa. E a gente tem a taxa contratada até o vencimento. E isso não existe no mercado de renda variável. Ações, FIIs e outras coisas que são negociadas em bolsa de valores, como, por exemplo, crédito privado, né? Já aqui no Tesouro, a gente tem a data. Então, por pior que seja a tua taxa contratada, comprei um IPCA a 2 ou 3%, não se preocupa, você tem a data de vencimento e o tempo vai resolver isso, tá? Então, pessoal, investir com o mercado em queda é muito difícil. E nós temos aí uma renovação de mínimas de novo, no último dia 30, o IPCA 29 atingiu 5,16, taxa mínima da história, porque é um título muito recente. 5,17 era o patamar anterior. E olhem aqui o preço, pessoal. 3.063, 3.074. Aumentou um pouco mais de uma arara. Quer dizer, um pouco mais de R$ 11. Então, nós estamos convivendo com essa realidade. A cada dia, as taxas mais baixas e os preços mais caros. Por isso que eu acho muito importante a gente saber aonde a gente chega com esse investimento. Então, se o investimento acabasse hoje, quanto é que eu receberia? Um VNA, 4.128. Então, 3.100, 3.200, 3.300. Ainda vale a pena? Sendo que o VNA é 4.128 e com certeza daqui a uns meses esse VNA vai estar mais alto. Não vou dizer que nas próximas semanas ele vai estar mais alto, eu acho que ele é capaz de estar mais baixo, porque pode aparecer uma deflação aí. Mas sim, a gasolina aumentou, voltou a montanha-russa, voltou, tudo isso é verdadeiro, mas nesse mês de medição ainda é capaz de pegar a deflação, de pegar as leituras mais baixas de preço. Então o VNA é capaz de cair um pouquinho e isso não é o menor problema. E aí eu comecei a pensar, pessoal, o seguinte, que informações eu coloco aqui? Eu aceito sugestões, tá? Estou aberto a sugestões. A gente começou a falar de forma sistemática das estatísticas do Tesouro lá em 2019. Nós fomos o primeiro canal que abordou aqui no YouTube essa questão dos quartis, que não está fazendo muito sentido agora, porque em mercado de baixa
a gente acaba encontrando a maioria dos títulos no quartil 1 de taxa, que é o pior, é o mais caro, e no quartil 4, o máximo, entre o 4 e o máximo, que é o máximo de preço. Então não faz muito sentido olhar essa estatística, e a gente não sabe até que ponto a queda vai continuar. Tá, eu tenho lá um número mágico que eu já divulguei aqui para vocês no canal, que é uma estimativa como qualquer outra, e vai dar errado, certo? Eu espero pelo menos chegar perto do que acontecer na realidade que eu estou esperando para ver. 4,90 é o meu número mágico. Mas é isso mesmo, é um número mágico. A gente não sabe até que ponto vai a queda. Então isso dá uma dificuldade a mais no investimento. Por isso, aporte fracionado sempre. Ou se você me diz o seguinte, não, eu tenho certeza que vai continuar caindo e a queda vai continuar sendo forte. E aí, quanto antes eu investir, melhor. Bom, se você pensa assim, não use o aporte fracionado. Faça um aporte mais concentrado, começo de mês, por exemplo. Ou quando você puder, enfim. Mas não pare de investir, né? E aí, que tipo de informação eu estava pensando aqui, pessoal? O que eu fazia lá no começo, em 2019? Colocar a média de taxa desse ano, que também não faz muito sentido, porque olha aqui, 5,79, quando é que a gente vai conseguir 5,8 no IPCA 29? Por agora não se consegue. Não se consegue. Acho que até o fim do ano não se consegue. Então talvez a média da última semana seja o dado em que a gente deva concentrar mais os nossos esforços. E 5,22, vamos ver aqui, ó, na última semana ó, teve 5,24, 5,27, teve dia 23, aqui foi sexta, isso aqui foi segunda. Então quer dizer, deu aí para ficar perto dessa média. O objetivo, vamos tentar sempre pegar uma taxa maior que a média da última semana e a gente vai continuar a investir, porque, pessoal, a gente sabe o que forma patrimônio, o que faz uma pessoa mudar de padrão, né, em termos de investimentos. É o aporte e o tempo. O aporte e o tempo. Então, tem que continuar aportando, mesmo com o mercado mais caro, né? Sobre isso, tivemos uma renovação de mínima no IPCA 35? Não. De preço também não. 52. Não, sim, de preço sim. 2.252, tá aqui, ó. Preço máximo tá aqui na última sexta-feira. Mas não foi a mínima. Quando é que foi essa mínima? 5,24. Bom, eu tenho aqui na planilha os dados de 22 e 23. Então eu desci toda a planilha. E olha só como é legal isso aqui, pessoal. 5,24 foi a mínima histórica, não, foi a mínima dos últimos 2 anos, tá? De 22 para cá. Olha o preço do título. 1914. Na última sexta-feira, nós quase renovamos essa mínima. 5,25 foi por um mísero base point, tá? Quase renovou. Olha o preço. Era 1914, lá em janeiro de 2022. Hoje, 2.252. Então, tá vendo, pessoal? Isso aqui mostra... mas quem ganhou mais é quem investiu lá atrás. Sim, mas como é que tu vai adivinhar, né? Como é que tu vai adivinhar as coisas? O que a gente consegue saber é que no futuro, quando essas taxas mínimas, vamos dizer que hoje o mercado abra a 5,10, renove a mínima, tá? 5%, enfim. Quando chegar a 4,90, que é o meu número para o fim do ano, como é que vai ser? A gente vai continuar investindo. Por quê? Porque eu sei que quando a taxa bater nesse patamar no futuro, o preço vai ser mais alto. Invariavelmente. Invariavelmente. Por quê? Porque tem uma força escondida? Não. Não, ela é bem conhecida. Tem uma força puxando esse preço para cima. E o nome disso é valor nominal atualizado. O valor nominal atualizado, minha gente, aqui em janeiro de 22, era uma coisa, eu não me lembro agora quanto era, provavelmente
R$3.800, eu não me lembro agora, tem que olhar. E hoje ele é em torno de R$4.128. No futuro, mesmo que você invista a taxas mais baixas do que isso, no futuro esse VNA vai estar mais alto ainda. E na área de membros a gente até fez algumas projeções de VNA para o final aí de um título. Então, pessoal, é isso, a gente não pode parar de investir. Embora a queda foi intensa, hein? 5,41 para 5,25 da quinta para sexta-feira foi uma pancada para baixo, hein? E eu acho que essas mínimas vão se renovar. No 45, nós tínhamos uma realidade, né? Lá em 22, nós tínhamos ele com taxa pareada no 35 artificialmente. Graças ao bom Deus, deu um bom senso lá no Tesouro Direto, eles pararam de fazer isso. E agora o 45 tem a sua taxa diferenciada do 35, porque ele tem mais 10 anos de risco Brasil na conta, né? Lá em janeiro de 22, ele tinha uma taxa de 5,24, igual a do 35. E olha o preço dele, 1.119. Hoje, com taxa de 5,58, praticamente 30 bips acima, o preço era 1.119, hoje está 1.262, com, entre aspas, prejuízo de marcação a mercado, porque a taxa subiu de 5,24 para 5,58. Olha aí que legal, pessoal. De novo, é o VNA que puxou isso para cima. Ou, como eu dizia em outros vídeos, o tempo fez o seu efeito aqui, puxando o preço para cima do título. Tem um efeito do tempo, o efeito do tempo seria assim, com um menor vencimento pela frente, a gente está falando de 1 ano e meio aqui, né, janeiro de 22 para junho de 23, nós temos 1 ano e meio. Então, esse 1 ano e meio saiu da duration do título e ele se aproximou do seu vencimento. Esse é o efeito do tempo. Mas o VNA também cresceu muito, né? Então são as duas coisas, em realidade são as duas coisas. Mas tá aí, pessoal. Preço máximo, não, R$2 a menos. Quase o preço máximo do período. E olha a taxa, uma taxa que pelo menos está mais alta que a mínima, né? Está mais alta que a mínima. Aqui, ó, ele chegou na quinta-feira a ser negociado dentro do Q2. Foi uma baita oportunidade, hein? Foi uma baita oportunidade, o Q2 a 5,69. Mas enfim, a média da última semana é 5,64. Bom, os demais títulos, pessoal, é isso aí. Eles estão na mínima, olha aqui, ó, o 32 com juros a 5,22, taxa mínima, preço mais alto, daqui a 1 mês e meio ele está pagando, os juros aí vai cair um pouquinho, e aí nós vamos mostrar o 33 com juros, o pré-33 com juros, que tem uma coisa bem interessante para a gente ver também. O 40, 5,40 não está na mínima, foi 5,35. O preço aqui, opa, a gente tem que atualizar aqui só um pouquinho. Então, voltando aqui para o 40, eu não tinha atualizado aqui do 40 em diante, acabei de fazer isso. 4.492, preço máximo do período. Atualizar o que, Natan? Qual é o segredo? O segredo é as células, pessoal. As células elas estavam contadas até a semana anterior, aí a gente tem que incluir essas 5 células aqui na pesquisa que a planilha faz para ver qual é o valor máximo e para calcular direitinho o ponto onde começa cada quartil da distribuição. Muito bem, pessoal. É valor mais alto. A taxa não é a mínima. Que bom. O 55 também no seu preço mais alto. Daqui a pouco esse título vai estar 4.500, hein? 5,48 ainda está com uma taxa acima da mínima. Começo do Q1 é a taxa mínima, tá, pessoal? Ainda está com média de 5,5. Ainda. Prefixado 26. Outro título com taxa mínima e preço máximo.
Agora não dá mais para falar em IPCA mais 7 aqui, se a inflação for 3, né? Bom, não dá por causa do imposto de renda, porque não é mais 11, é 10 baixo agora, 10,25. Que loucura, pessoal. Pré-29, a 10,65, taxa mínima também. Eu acho que comprar pré-fixado na mínima do período, gente, é muito arriscado. É muito arriscado. A não ser que você esteja muito firme naquela tese de que a inflação vai para a meta mesmo, 3% no ano, né? Porque aí tem muita margem, mas eu trabalharia com 5 a 6% de inflação para o período de vigência desses prefixados. E o pré-33 com juros, pessoal? Cabe lembrar aqui que esses 4 dias aqui, na verdade, a gente tem a informação, mas eles não estavam disponíveis. Tá? Porque eles estavam fechadinhos lá no Tesouro para a apuração aí dos cupons e o pagamento. Mas uma coisa interessante aqui nós temos para mostrar, pessoal. Na última sexta-feira, taxa mínima do período, 10,76. Que loucura. Agora ele paga cupom hoje, certo, pessoal? Depende aí da corretora. Algumas pagam, a maioria paga durante a tarde. Algumas pagam no começo da tarde, outras pagam mais no fim da tarde. Muito bem. O preço máximo, mais do que o valor nominal, 1.002. E aí, pessoal, prefixado, como ele tem marcação a mercado, apesar dele chegar nos R$ 1.000, ao longo da vida, ele muitas vezes passa dos R$ 1.000, certo? Basta que essa taxa continue caindo, a gente vai ver isso de novo. Porque lá no começo de 2020, o pré-31 foi negociado a mais de R$ 1.200. E aqui, pessoal, então nós temos a demonstração, ó. Aqui o preço caindo de 994 para 958. Claro, a taxa caiu, o preço subiu um pouquinho, mas aqui o que houve? Aqui sim saiu do preço o cupom. 994 com 92 menos 48,81. E ele veio mais caro. 958 era para ser 946. Por que ele veio mais caro? Porque a taxa caiu, né? Então a taxa cai, o preço sobe. Então olha aí que interessante, né? Preço mais caro da série, um pouquinho antes do pagamento do cupom, e taxa mínima do período. Que loucura. Mesmo assim, ele ainda, pelo menos, ele mantém-se mais próximo dos 11%, coisa que o pré-26 já não está mais fazendo, né? E está aqui, então, pagando o cupom. Ah, mas o cupom sai do preço. Mas volta, sempre volta. Por quê? Porque é renda fixa, pessoal. A renda fixa sempre volta. E no vencimento é 1.000. Não tem erro, não tem erro. Aqui, é diferente das ações e dos FIIs, em que o cupom, aqui o cupom de juros, né? Lá em ações e FIIs é dividendo e rendimento. Quando o dividendo e o rendimento saem da ação, saem do FII, eles podem não voltar? Podem. Basta que a empresa emissora da ação não tenha o mesmo lucro, ela não vai ter aquilo somado ao seu patrimônio no próximo ciclo. Ela depende do lucro. Assim como o fundo imobiliário depende de receber o aluguel ou os pagamentos dos CRIs, se for um fundo de papel. Aqui é renda fixa. Renda fixa, no pior dos cenários, basta o governo imprimir dinheiro, né? Que aí ele te paga, mas isso não está acontecendo nesse momento. Então, pessoal, é o que temos. Tempos difíceis de investir, mas nós acreditamos que a melhor solução não é parar. Pelo contrário, a gente pode fracionar um pouco mais. Que outra coisa que dá para fazer? A gente pode ficar esperando em Tesouro Selic, se bem que eu acho que isso é muito, muito questionável. Se justamente a taxa está caindo, o preço está ficando mais caro, esperar não está valendo a pena, não está sendo um bom negócio. Pode comprar prazos mais curtos se os teus IPCAs longões ficaram muito caros, mas também você pode se arrepender depois, porque nada impede que eles fiquem mais caros ainda, né?
De repente eu faço um vídeo essa semana sobre que preços eles podem estar no final do ano, né? E, e é isso, eu acredito que frente à incerteza temos que continuar fracionando e nunca parar de investir, certo? O que eu acredito para essa semana? O mercado reagiu muito bem à meta da inflação que não foi alterada, 3%. A decisão foi unânime, muito bacana, muito bacana. As três pessoas ali, o ministro da Fazenda, o ministro do a ministra do Planejamento e o presidente do Banco Central, os três uh, uh, confluindo para a mesma decisão, eu achei muito legal. 3% e o mercado se empolgou com isso. O DI Futuro caiu para 10 baixo. O DI Futuro 33, que é uma loucura, né? 10 baixo, a gente entrou o ano com 13,5 na cabeça e agora está 10 baixo. Tá? Talvez o mercado comece a se acomodar. O que eu acho que pode gerar algum ruído, algum solavanco no meio desse caminho, o caminho até o fim do ano, seja o Banco Central reduzindo a Selic com muita parcimônia. Tipo assim, ele começa com 25, diz no comunicado ou na ata que, mas eu tô com medo ainda, esse tipo de situação. E daí na outra reunião ele dá 25 de novo, aí eu acho que vai dar ruído e as taxas podem subir um pouquinho, tá? Fora isso, pessoal, pode ser que a inflação desgarre, mas isso eu acho que não é tão rápido assim. Eu acho que isso aí aconteceria mais para o fim do ano, porque a gente ainda está passando a sazonalidade da inflação. A gente ainda está em mês que normalmente a inflação é baixa. E aí que vem uma armadilha, né? Será que vale a pena começar a reduzir a Selic em período de sazonalidade da inflação? É uma pergunta, tá? Isso é uma pergunta, só para a gente pensar, tá? E no final do ano pode ser que a inflação dê surpresa em dezembro, mas antes disso eu acho que não, porque até lá nós não vamos ter muito consumo aquecido. Bem, então o que eu vejo de mais ruído é talvez o Banco Central reduza 25 agora em agosto e 50 na outra, e talvez o mercado comece a ficar um pouco insatisfeito com isso, e aí se vier numa terceira reunião mais 50, pode dar muita chiadeira, muito ruído, pode ser que as taxas estressem um pouco. E claro, né, uma surpresa desagradável, terrível dos Estados Unidos, voltando a ter inflação de 8% ao ano. Aí vai ter consequências terríveis para o mundo, né? Mas aí também não é culpa nossa, né? Não é culpa do Brasil, tá? Então, pessoal, em resumo, eu acho que é isso aí. Vamos ver aí como as coisas se comportam. Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.